Bom, Tainara, primeiramente, bom dia, né? Bom dia! Que bom que deu certo. Glória a Deus que deu certo. Exatamente. E você escolheu para o dia de hoje o Provérbios 11, versículo 1, né? Então, eu vou fazer a leitura de novo, até porque nós vamos cortar esse início, né? E o pessoal do YouTube Sim. vai ter na íntegra aqui o que a gente vai conversar hoje. Então, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Por que que você escolheu essa passagem, Tainara? Conta para nós. Bom, é aquilo que você estava até explicando, né? As balanças antigamente elas eram as formas das pessoas enganarem as outras nas vendas, né? Então elas colocavam um peso um pouco maior de um lado para vender menos por mais. Então eu quis trazer e aquilo que você estava falando um pouquinho antes era bem interessante do imposto de renda. Eu, como contadora, né, tem muita gente que chega e fala, não, mas tem que fazer só metade do que eu faturei, só alguma coisa assim. E não, isso é um peso desonesto. Isso na questão dos negócios. Mas também tem toda uma aplicação na vida pessoal, tudo mais, que a gente vai discorrendo. Mas o que são essas balanças, né, no início? Elas, hoje em dia, porque antigamente era realmente uma balança onde você colocava um peso e ela vendia menos por mais. Hoje em dia, é você cobrar mais do que o devido, é você não entregar aquilo que foi combinado e levando para a vida mais pessoal, é se fazer de vítima para manipular as outras pessoas, levando pro casamento, por exemplo, são jogos emocionais, culpas que você acaba resgatando lá de trás, coisas que a pessoa fez de errado lá atrás, e aí você joga na cara da pessoa. E isso são pesos desiguais, são balanças desonestas. Aí na questão de amizades também, quando você é desonesto com uma amizade, ou você está perto dessa amizade só por algum interesse financeiro, alguma coisa, quando você não entrega primeiro, né, ou só quer sugar da pessoa, quando você não tem um coração puro de querer ajudar também. E na vida pessoal, no desenvolvimento pessoal, é quando você se cobra demais, quando você é muito rígido com você mesmo e você não entende que tem todo um tempo, todo um processo. Você citou aquela amizade por interesse, né? Eu Isso. só quero estar perto dessa pessoa para conseguir algo, né? A partir do momento que você consegue esse algo, pronto, aquela pessoa já deixou de ser interessante. Isso é legal, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que praticam isso, e a gente já também leu passagens aqui que o caminhar com a em linha reta, né? Que é dentro da honestidade, dentro das passagens, né? A Bíblia já ensina a gente, né? O que que é o correto. É seguir, né? Muitas vezes a gente sabe, né? Mas não quer fazer, né? Então a honestidade está muito ligada a isso. Eu estava citando um caso aqui, né? Que eu já errei, né? Já fui em hotéis onde era proibido, eu sabia que era proibido entrar com bebidas de fora, né? E para não pagar aquele preço praticado ali, eu fui lá e trouxe bebida de fora, né? Então, não existe o pecadinho e o pecadão, né? Quando você tá errando no pouco, você também vai errar no muito. Então, essa honestidade, aí eu trouxe para o mundo para o momento que nós estamos vivendo, que é a declaração de imposto de renda, né? Eu sou empresário e aqui no Brasil tem aquela fama, né, de que para prosperar tem que sonegar, né? E eu acho que não é bem assim. Quando você contrata profissionais, né, contadores, em alguns casos advogados, que te orientam, né, como funcionam as leis, as regras, dá sim, né, para trabalhar dentro das quatro linhas, né, e ainda ter sucesso nos negócios. Acho que uma coisa não está diretamente ligada à outra, né? Para eu ter sucesso financeiro, eu preciso sonegar. Acho que não é bem por aí. É uma desculpa, né, que muitas pessoas utilizam para dizer que não está dando certo, né? E ao invés de corrigir a falha do negócio, vai atrás da desonestidade para se beneficiar, né? Mais ou menos por aí, Tainá? Sim, sim. Aquilo que você falou assim, ah, já errei. É muito difícil quem nunca errou. Porque a gente é humano, a gente falha, faz muitas coisas que às vezes desagradam.
Mas o mais importante é o coração arrependido. Deus não está à espera de pessoas perfeitas. Deus está à espera de pessoas arrependidas. Davi mesmo. O rei Davi é tido como o homem segundo o coração de Deus. Ele era o pior pai da Bíblia. A família dele era toda disfuncional. Ele pegou a esposa do outro moço, do Urias, matou ele. Então, assim, só que o que aconteceu? Quando o pecado foi revelado para ele, que o profeta Jonathan chegou, ele falou assim, Deus, tira tudo que eu tiver, só não tira a tua presença. Ele se arrependeu, ele pediu perdão. Então, o ideal não é que a gente seja perfeito, que isso a gente não vai conseguir ser, o único que foi é Jesus Cristo. Mas que a gente seja arrependido, que a gente entenda as nossas falhas e que a gente peça perdão para Deus. E faz muito sentido isso que a gente está falando, porque no final eu quero falar sobre um salmo, que é o 139, falar um pouquinho mais dele, e fica como prática para a gente. Mas eu também queria trazer a passagem de 2 Coríntios 8, 21, que fala, pois zelamos pelo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então, a nossa honestidade, ela não tem que ser só quando a gente está dentro de uma igreja, só quando a gente está orando, mas ela tem que ser diante dos homens também. Então, o que a gente está fazendo que é de desonesto? Quais são os caminhos que a gente tem tomado? É mais um momento reflexivo, especialmente porque o que é o ser honesto? É agir com verdade, com integridade. Tem pessoas que falam assim, omitir não é mentir. Não, mas quando você omite e você está se beneficiando dessa omissão e a outra pessoa está se prejudicando, é errado também. Então, não faz sentido. O negócio é contar a verdade, falar o que é certo. A verdade nem sempre ela é boa de se ouvir ou de se falar. Mas toda vez que a gente faz alguma coisa que é errado e a gente precisa falar a verdade e aquilo vai nos trazer uma vergonha, um constrangimento, é nesse momento que o nosso coração é tratado. Eu vou até trazer uma pergunta polêmica aqui para você, Tainara, quero ouvir a sua opinião. Imagina assim, né? Uma pessoa, ela está doente, está lá no leito de morte, e ela pergunta, né? Como que ela tá, o que que o médico falou, se ela vai se recuperar ou não, né? E aí você não quer abalar aquela pessoa emocionalmente, né? Você quer dar esperanças a ela, mas o médico já, né, disse que as chances são nulas, praticamente. É claro que a gente sempre, né, acredita em milagres, né? Já tivemos muito disso, mas a grande questão é o seguinte: sabendo que o médico, né, deu chances nulas de recuperação, como que você passaria essa notícia para aquela pessoa? Falaria realmente a verdade? Olha, não temos chance aí junto à medicina? Ou acalmaríamos com, né, uma mentira, né? Tipo, olha, vai dar tudo certo, você vai ficar bem, você está muito melhor. E aí, como é que a gente faz? É uma questão de ética também, mentir. Eu li um livro chamado A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver. E nesse livro tem uma conversa bem legal, tem uma pergunta bem interessante. Como que você gostaria de ser tratado nos últimos momentos? Você gostaria de saber a verdade ou você não gostaria de saber? E foi até uma pergunta que eu fiz pro meu marido. Todo livro que eu leio, eu passo por ele, né? E eu olhei para ele e falei assim, se você estivesse morrendo, como que você gostaria? Você gostaria de saber que está morrendo ou você gostaria de não saber? E ele falou que ele não gostaria. E eu já falei, eu gostaria de saber. Então, primeiro, com todo o meu jeito, eu conversaria muito com a pessoa. Eu entenderia que ali naquele leito não tem um número, tem um ser humano, com emoções, com tudo mais. E eu entenderia com ela, numa conversa simples, fazendo perguntas assim por alto, se ela gostaria. Eu sempre falo que tem duas formas de dar notícias ruins. Tem a seca, onde você fala, você está morrendo, e tem a forma mais delicada. Fala, olha, pelos exames, a gente viu que a medicina já não consegue fazer mais nada. Agora, se você tem alguma crença, algo, você pode se apegar a essa crença. Então, olha como eu falei que a pessoa já não tem mais solução através da medicina, sem falar para ela, você está morrendo.
Porque a forma como a gente se comunica, ela dá emoções na outra pessoa. Não, legal. E o Renan, né, o meu sócio, ele tem um testemunho, né, onde ele foi praticamente considerado realmente sem chances de viver. A família, inclusive, foi convidada para se despedir dele e ele está aí até hoje, né? Então, realmente, ele se apegou à fé e aí tá aí, ó, tem um testemunho para contar depois pra gente. E tem Sim, um sim. filme que eu lembrei agora, não vou lembrar exatamente o nome, mas acho que é o Morgan Freeman com o Jack Nicholson, que eles estão no leito de morte e eles não se conheciam, né? Mas acho que é o Morgan Freeman, não me lembro exatamente. Ele estava escrevendo, 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 escrevendo. E aí um perguntou pro outro, mas o que tanto você escreve, né? Não, é que eu tenho muito pouco tempo de vida, eu estou escrevendo tudo aquilo que eu gostaria de ter feito, mas não fiz, né? Aí o outro, né, tinha muito mais dinheiro, falou assim, ah, por que que a gente então não vai resolver isso antes de você morrer? E eles passaram a viajar por N lugares lá para e tem um outro livro também que é interessante, que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Lá tem essa pergunta, né? Se imagine no leito de morte e olhe para você lá e faça essa reflexão, né? O que que as pessoas estariam dizendo de você, né? Para que você também, né, busque andar em linha reta, né? Para que digam coisas boas sobre tudo aquilo que você fez por aqui. Então, E é duas coisas isso. que eu lembrei aí do que você citou. Esse filme é muito lindo mesmo, de É, ele realiza os sonhos do outro. E essa que você levantou é interessante que como que você gostaria de ser lembrado? Como uma pessoa honesta ou como uma pessoa que sempre deu um jeitinho? E esse jeitinho a gente sabe que é o enganar, o fazer metade, o não dar o seu melhor. Então, isso, como eu falo bastante dessa parte mais pessoal, casamento, mais vida, evolução em si, uma das coisas que eu gostaria de deixar é sobre o diálogo no casamento. Que isso faz com que a gente passe a contar as verdades sem ter aquela rejeição. Porque se você chega para o seu cônjuge hoje e fala para ela uma verdade que talvez seja dolorida, alguma coisa que você fez errado, e a pessoa já reage assim nos gritos, você não vai se sentir confortável de falar novamente a verdade. Aí estimula dentro de você aquele senso de, não, se eu falo a verdade, eu vou ter brigas, então eu vou falar mentira. Mas sempre quando um casamento, um relacionamento, ele tem a base no diálogo, você tem a abertura para chegar e contar a verdade e receber perdão, se for necessário, ou dar o perdão também com tranquilidade, porque vocês já estão acostumados a falar a verdade um para o outro. Isso é uma das coisas mais fundamentais. A verdade no relacionamento, quando você resolve essa área da vida, as outras áreas elas vão deslanchando naturalmente. Porque a prioridade sempre é Deus, a família e depois o trabalho. Quando você deixa a sua família para lá, o trabalho ele pode ir bem, mas você não tem prosperidade. Que a prosperidade é diferente de ter dinheiro. Tem muitas sim. pessoas que têm um monte de dinheiro, mas não é próspero na vida conjugal, não é feliz com o dinheiro que tem. E aí usa disso para tapar buracos. Mas tem pessoas que têm dinheiro e têm a vida emocional ali conjugal feliz e são extremamente assim riquíssimas de alegria, de paz. Então é nessa questão de sempre contar a verdade, por mais que a verdade doa, mas achar formas de falar essa verdade, para a gente se manter sempre na palavra de Deus, em linha reta. Você falou uma coisa interessante. Prosperidade não é dinheiro, e é isso mesmo. Prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa, né, para viver feliz. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro, mas é brigado com a família, será que ela é próspera? Acredito que não, né? Às vezes a gente tem esse costume, né, de ligar prosperidade simplesmente à riqueza financeira, né? Mas tem a ver com saúde, tem a ver, né, com relacionamento, tem a ver com a nossa própria cabeça, né? Às vezes a gente não está mentalmente muito bem. Então, prosperidade vai além do dinheiro, né? Você consegue. Você também citou uma outra questão aí do relacionamento. Isso também é muito importante. Já vi muita gente reclamando, né? Poxa, mas você nunca
me pede nada, você nunca conta comigo para alguma coisa, né? Mas toda vez que alguém foi contar com essa pessoa ou não fez, né? Ou fez de mau grado, enfim. Então, será quem que está negando quem, né? Nessa? Então, ser aberto ao diálogo, né? Sempre chega num entendimento. E só trazendo aqui o filme que eu citei, achei aqui agora, é o The Bucket List, que é Nunca é Tarde Demais. É um filme de 2007, né? Vale a pena assistir mesmo. É com Jack Nicholson e Morgan Freeman. Para eu finalizar minha parte aqui, Tainara, eu quero trazer essa relação dessa passagem, né, com a questão das vendas, né? O vendedor, muitas vezes, ele, com as técnicas que ele recebe, ele vai lá e coloca um produto que não necessariamente é o melhor para aquele cliente, mas ele, como vendedor, vai se beneficiar. Eu vou citar alguns casos aqui que é muito comum na parte de, não só nessa área, mas eu vejo muito isso, que é na parte de aconselhamentos financeiros, né? Então, investimentos. Tem alguns produtos de investimentos que trazem mais retorno para quem vende, né? E não necessariamente para quem está investindo. Né? E alguns assessores, não estou generalizando, alguns assessores acabam, né, colocando produtos na cesta do cliente que beneficia muito mais a si do que ao próprio cliente. Né? Então, isso é, né, algo para se olhar, é um exemplo. Né? Então, não faça uma venda, faça um cliente, né? Já citei isso também. E você falou de um salmo que você queria trazer, né? Como que é essa questão, Tainara? Sim. Esse é um salmo que ele tem me guiado nos últimos 20 dias, vamos dizer assim. É uma palavra que Deus entregou para mim, que eu quero distribuir aqui também, que é o Qual que é Salmo o número dele para 139. eu acompanhar aqui? Qual que é o salmo? O Salmo 139, 139. os Vai explicando, versículos. até eu achar aqui, explica para quem não sabe o que que é salmo. Salmos são cânticos que Davi e outros personagens bíblicos escreveram a fim de louvar a Deus. Salmos não têm capítulos, né? Porque não é uma coisa continuada. Cada salmo ele vai contando uma história, um momento da vida, principalmente de Davi. A maior parte foi escrita pelo rei Davi, enquanto ele estava lá passando por perseguições, passando por momentos bons, passando por momentos ruins. Então, são cânticos, né? São formas de louvar a Deus, são músicas que ele fazia louvores a Deus. E muitas músicas, né, muitos louvores que nós escutamos por aí, né, vêm dos salmos também, né? Muitas vezes a gente nem Sim, sabe, né, qual exatamente é o salmo, mas vem do salmo. Então bora lá, cheguei aqui no 139, pode falar. 23 e 24. Então, o 139, 23 e 24. Eu estou lendo pela Almeida. O 23 fala: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quando você faz essa oração, quando você lê esse salmo, essa parte do salmo, e fala para Deus, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, você está falando para ele, me revela o que eu estou fazendo de errado. Porque muitas vezes Deus está querendo tratar os sentimentos, que são coisas mais internas, que a gente só vê quando acontecem de vez em quando. Então, aconteceu uma situação, aí que o teu coração vai se mostrar, verdadeiro ou não. Que é diferente de comportamento, que o comportamento a gente ainda consegue mascarar muitas vezes, mas o sentimento é difícil da gente mascarar ali um sentimento. Então, quando você pede para Deus mostrar para você, né, quando a gente fala, Deus, mostra para mim onde eu estou errando, Ele vai mostrar. E aí cabe a você, depois que mostrar, né, cabe a gente, a consertar esse lugar. E nem sempre é fácil. Toda mudança, ela exige um comprometimento, uma vontade de realmente fazer aquilo diferente. Mas quando você já tem essa iniciativa de falar para Deus, me mostra onde eu estou errando, fica muito mais fácil. Porque você já está com o coração aberto para essa mudança. E essas são as minhas partes finais. Salmo Lindo, lindo. 139, Meire. O 23 e Ela, 24. isso.
esse finalzinho, né, do o 24, né, que seria o último do Salmo finaliza, o Salmo 139 finaliza com o 24. Vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Isso é muito legal, você está aberto, né, a reconhecer os seus erros e está pedindo, né, para que Deus te oriente e te coloque no caminho correto, né? Somos todos pecadores, somos falhos, e a partir do momento que a gente admite isso, a gente também fica mais propenso a poder, né, corrigir. Porque quando a gente, né, coloca aquela máscara, né, que a gente fala assim, poxa, o que eu estou fazendo é o correto, né, e não quer escutar ninguém, não quer ouvir, não está aberto, né, é um pouco de teimosia também, né? Então, saber admitir que você precisa desse ser guiado, isso é muito bom, né? Não, não é uma fragilidade, muito pelo contrário, né? Você está se mostrando muito forte e admitindo, né, que precisa, né, de orientações. Agora eu que vou levar para o lado empresarial da coisa, no lado vendedor da coisa. Quando você está tendo dificuldades, por que não olhar para si ou chegar e pedir conselhos? Falar para uma pessoa, o que, que eu estou fazendo de errado aqui? Por que, que eu não estou tendo resultados? Tem o MVP, por exemplo, que é o grupo da mentoria. Você chega e você tem um espaço ali para falar, olha, o que eu estou fazendo de errado? Como que eu posso melhorar isso? Claro, nas questões emocionais, espirituais, a gente vai direto para Deus e fala, Deus, o que, que eu estou fazendo de errado? Eu estou tendo arrogância dentro de mim? Eu estou sendo muito egoísta? Eu estou sendo uma pessoa ruim? Uma pessoa que só quer tirar vantagem do outro? Mas trazendo para a parte mais física, vendas e tudo mais, a gente chega e pede para mentores falar, o que, que eu estou fazendo de errado aqui? E com certeza, se o mentor ele tem um coração aberto a ajudar, se ele está ali como mentor mesmo, ele vai falar, olha, aqui está sendo errado. Se você agir dessa e dessa forma, é o correto. E é o que a gente traz aqui. Todas as semanas, a gente traz uma passagem, mas sempre tem alguma instrução de correção. Para a gente corrigir nossos caminhos, para a gente estar em constante evolução na presença de Deus e na presença dos homens. Olha aí, você citou o MVP, a Tainara é nossa aluna no MVP, eu sou esse mentor que ela está citando lá, então eu tento sim, de fato, ajudar, né, com a minha experiência, né, com os nossos relacionamentos. Eu não vou saber de tudo, mas a gente conhece muita gente que pode estar trazendo ali também para contribuir, né? E tem muitas pessoas, até citei isso no último encontro que nós tivemos, né? Tem muita gente reclamando por aí que não tem sucesso, que a coisa não muda, que a coisa não vira, mas quando a gente faz aquela pergunta, e o que que você fez até agora, né, para se dar essa oportunidade de mudança? Né? A pessoa está sempre fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Será que vai vir? Não vai, né? Então precisa desse ajuste, precisa dessa mudança. E às vezes, gente, em vendas isso é muito interessante. Uma única coisinha que você muda já pode abrir um mar de opções melhores para você. Às vezes é aquela chavinha que faltava, aquela pecinha que não estava encaixando. Igual o quebra-cabeça, não sei se vocês já brincaram de quebra-cabeça. Às vezes está tudo ali travado, você acha aquela peça que pode já abrir um horizonte infinito aí, né? Deixa tudo mais claro, né? Então, busquem sempre melhorias, certo? Foi bom, Certo, né, era Tainara? isso. Foi. Na hora que começou a dar certo, foi bom. Mas Eita, eu nós, vou. tá. De um jeito ou de outro, nós vamos fazer acontecer, né? Com certeza, não. O importante é acontecer. O importante é levar a palavra de Deus à frente. Legal, gente. Quem quiser então estar com a gente ao vivo, toda sexta-feira, às 8h30 da manhã. E eu e a Tainara, nós estamos combinando aqui, inclusive, de fazer, né, juntos presencialmente, Juntos, como presencial. numa live ao vivo aí para vocês. Mas não assim, né? Ela lá, eu aqui. Nós dois juntos em algum Presenciais. local. Seria live e ao vivo, né? Parece Isso, meio live é ao chovendo vivo. molhado, mas né, tem o seu fundamento. Legal, gente. Até semana que vem. oito e Até trinta semana tamo que junto vem. aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Abraço. Deus.